Olá, futuros servidores públicos, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula aqui, Direito Constitucional. Estamos aqui batendo pesado nessa parte aqui de Poder Judiciário, não é verdade, gente? Então, se você está seguindo todas essas aulas de Poder Judiciário aqui do nosso curso online, eu não tenho dúvida alguma que Poder Judiciário, meu amigo, não tem nada que eles possam cobrar que a gente não vai estar vendo aqui, não é verdade? Da forma que a gente está estudando, de forma detalhada, e você não está avançando, espero eu, você não está avançando nos próximos assuntos sem antes ter estudado a aula anterior, não é verdade? Não é esse o nosso acordo? Nosso acordo é esse, você só vai avançar nos vídeos se você estudou o assunto do último vídeo, não é isso? Beleza. Vimos na aula passada, né, falamos do Conselho Nacional de Justiça, né? Foi a nossa aula passada, falamos tudo sobre o CNJ. E aí agora a gente vai prosseguir nos demais tribunais que estão naquele organograma, né? Aquele organograma da estrutura do Poder Judiciário, que nós fizemos aquele organograma seguindo o artigo 92 da Constituição, tá? Mas vocês vão ver agora, no decorrer dessa aula, que muitos órgãos, né, alguns órgãos, que eu vou citar nessa aula de hoje, não estão lá no artigo 92, tá? E aí você tem que ver como é que vai vir cobrado o enunciado. Se o enunciado vir cobrando órgãos do Poder Judiciário conforme o artigo 92 ou não. Se vem órgãos do Poder Judiciário conforme artigo tal que a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro tribunal que a gente vai entrar aqui na aula de hoje, pode colocar aí, são os Tribunais Regionais Federais, tá? A gente vai falar aqui dos TRFs, tá? Os TRFs, existem 5 TRFs, são 5 Tribunais Regionais Federais, né? O TRF que tem a maior abrangência é o da primeira região, né? Vocês estão vendo que o TRF da primeira região vai abranger todos esses estados. E ele fica sediado lá em Brasília, né? O TRF da Brasília está aqui, né, gente? Está aqui Brasília. O professor de vocês em geografia, vocês estão vendo que ele é horrível, né? Então, o TRF, o cara é bom em constitucional, mas em geografia, a sede do TRF da primeira região, ele fica aqui em Brasília. Então, todo juiz federal, se der uma decisão, qualquer juiz federal que der uma decisão e você quiser recorrer dessa decisão, o teu recurso vai para o TRF da primeira região, que está em Brasília. Temos TRFs com 2 estados apenas aqui, ó, o TRF da segunda região, só com o Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Então temos outros, o maior TRF mesmo é o da primeira região. Não é à toa que tem projeto para criar o TRF da sexta região, dar uma dividida aqui no TRF da primeira e criar a sexta região. Existe esse projeto de lei, tá? Existe esse projeto de lei. Mas vamos lá, Fábio, o que fala aí? O que nós temos desse assunto? Temos o seguinte, galera, vamos só relembrar que eu trouxe para vocês que são órgãos da Justiça Federal, os TRFs e os juízes federais, tá? Então, naquele braço, né, que vem aqui STF, e aí temos aqui o STJ, não é isso? O STJ ele é dividido em TRFs e ele é dividido em juízes federais. Juízes federais, né? Aqui na Justiça Estadual nós vamos ter os tribunais de justiça e aí vamos ter os juízes estaduais, não é isso? Nós vamos falar desses caras aqui, ó, desse braço, tá? Que é o TRF na segunda instância e os juízes federais na primeira instância. Então os TRFs eles vão ter 7 desembargadores federais, tá? Então são 7 desembargadores federais e idade mínima de 30 anos, idade mínima, isso, mais de 30, tá certo? Idade máxima menos de 65. Eu queria fazer aqui um esqueminha para vocês, tá? Eu vou colocar de novo aquela estrutura aqui que a gente fez na aula passada para ficar bem legal, tá? STJ, TST, TSE, STM, certo? Aqui vamos ter TRFs, TJs, TRTs, TREs e os tribunais militares, não é isso? Aqui vamos ter os juízes federais, vamos ter os juízes estaduais, vamos ter os juízes do trabalho,
vamos ter os juízes eleitorais e vamos ter os juízes militares. Esse aqui é o organograma, do Poder Judiciário brasileiro, não é isso? Nós já vimos isso aqui nas aulas anteriores, eu só estou aqui fazendo um feedback, tá? Beleza. Não podemos esquecer que ainda temos um órgãozinho aqui, que foi o que a gente falou na aula passada, que é o nosso grande CNJ, tá? Que é o nosso grande CNJ. Muito bem. Qual é a minha dica aqui para vocês, galera? Esse pessoal aqui, que eu vou destacar de amarelo, vixe, né? Esse pessoal aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar só amarelo, consegui. Esse pessoal aqui, que eu vou destacar aqui de amarelo, 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 amarelo e amarelo. Esse pessoal, eles vão ter que ter, galera, anotem aí, mais de 35 e menos de 65. Então, todo mundo aqui vai ter mais de 35, menos de 65. 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 Só esse de amarelo. Tá? Só esse de amarelo. Esse de amarelo, mais de 35, menos de 65. Agora, esses outros aqui, que eu vou colocar aqui de um azul, né, mais clarinho, esse pessoal aqui, TRF, TRT, TRE e os tribunais militares, por exemplo, a lei só pede deles que eles tenham mais de 30 e menos de 65, tá? Isso é o que está na Constituição, mais de 30 e menos de 65, tá? Mais de 30, menos de 65. Então veja que para os tribunais superiores é mais de 35, tribunais superiores e para a Corte Suprema, tá? Tribunais superiores e para a Corte Suprema. Para esses tribunais regionais aqui, principalmente esses aqui, a idade já vai ser de 30 anos. Lembrando do que a gente falou na aula passada, né, no bloco passado, hoje, para ser conselheiro do CNJ, não tem idade, tá? Hoje não tem idade mínima nem idade máxima para ser conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. A gente viu isso na aula passada, tá? Então, esse esqueminha aqui, ele te ajuda a resolver várias questões se você decorar aí essas idades, tá? Como estamos falando aqui de TRF, Tribunal Regional Federal, a idade máxima, ele tem que ter mais de 35 e menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Agora, olha só. Como é que é a composição, Fábio, do TRF? Tá? Como é que cada um dos 5 TRFs eles são compostos? Os TRFs, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui um TRF com 10 desembargadores federais. 10 desembargadores federais. Vamos dar um exemplo. O mínimo é 7. Vamos pegar um TRF com 10 desembargadores federais. Desses 10, um quinto das vagas dos 10 vão ficar para membros do Ministério Público e para advogados. Tá? Então, um quinto vai ficar para membros do Ministério Público e advogados. O restante vão ser, a gente está falando de TRF, vão ser juízes federais, o restante vão ser juízes federais, promovidos por antiguidade ou merecimento para o cargo de desembargador federal. Então, um dia um juiz federal vai ser promovido para desembargador federal. Tá? Um quinto das vagas ficam com os membros do Ministério Público e advogados e o restante juízes federais. Tá? Coloca a tela toda aqui para te dar uma lida, Wallace. Coloca a tela toda aqui para te dar uma lida. Olha o que eu tô colocando. Vamos lá, só rapidinho. Só volta aqui rapidinho, Wallace. Só volta a telinha aí. Olha só. Só para que fique bem claro. Não são 10, né? Um quinto de 10 vai dar quanto, Wallace?
Vou te ajudar. 2. Vai dar 2. Então, um desembargador vai ser do Ministério Público e um vai ser advogado. Os oito restantes desembargadores vão ser de juízes federais. O cara fica fazendo pergunta difícil para ti, né? Porra. Beleza. Entendeu, gente? Tá bom? Legal. Depois a gente vai fazer uma outra tabelinha dessas falando do quinto constitucional, tá bom? Essa parte de 1/5 das vagas eu vou falar daqui a pouco. Coloca a tela toda aí. Coloca a tela toda aí. Olha só. A composição dos TRFs, onde todos serão nomeados diretamente pelo presidente. Não há, cuidado, não há aqui para o TRF, não há necessidade de passar para o Senado. Vem aqui comigo, Wallace, vem aqui comigo. Esse pessoal aqui todo passa pelo Senado, galera. Esse pessoal aqui todo, quando o presidente da República indica, vai para o Senado, vai para o Senado, vai para o Senado, vai para o Senado, alguns deles, o CNJ vai para o Senado. Esse pessoal aqui, ó, TRF, TRT, TRE, os tribunais militares, esse pessoal aqui é o próprio presidente da República que nomeia. É o próprio presidente da República que vai fazer a nomeação. Esse pessoal aqui de baixo não passa pelo Senado. Então é por isso que eu estou falando. Estamos falando de TRF. TRF. Cuidado, para o TRF não há necessidade de passar pelo Senado. O próprio presidente faz a nomeação de quem? Ó, um juiz federal, quando vai virar desembargador, é o presidente da República que faz a nomeação direto, sem passar pelo Senado. Então, se um juiz vai virar desembargador, é o presidente da República que faz direto. Se um membro do Ministério Público vai virar desembargador federal, é o presidente que nomeia direto. Se um advogado vai virar desembargador federal, é o presidente da República que nomeia direto. Deu para entender isso? Tá? Então, cuidado. Para o TRF, não há necessidade de passar pelo Senado a indicação do presidente. Isso só acontece com os tribunais superiores e o STF. Então, 1/5 das vagas vão ficar para membros do Ministério Público e advogados, conforme o artigo 94, e o restante vai ficar com juízes federais que serão promovidos por antiguidade e merecimento para o cargo de desembargador. Para o cargo de desembargador. Beleza, gente? Deu para entender isso aí? Legal, né? Muito legal. Vamos agora falar aqui, né, dar uma lida aqui no 107 aqui da nossa Constituição. Pode colocar a tela toda aí, Wallace. Os TRFs compõem-se de no mínimo, estão vendo aí, galera? Né? Compõem-se de no mínimo quanto? 7. Recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo quê? Presidente dentre brasileiros com mais de o quê? Mais de 30 e menos de 65. Então veja que não fala de Senado, veja que o 107 aqui não fala nada de passar pelo Senado. 1/5 dentre advogados, com 10, isso aí é aquele 1/5, né? Dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos. Os demais, né, o restante desse 1/5, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento. Aí temos o parágrafo 1º, a lei disciplinará a remoção ou a permuta dos juízes dos TRFs e determinará a sua jurisdição e sede. Então, para mudar o que cada TRF vai julgar, precisa de lei. Tá? A lei que vai precisar, vai trazer isso aí. Tá bom? É a lei que vai trazer. Temos agora os tribunais regionais federais instalarão justiça itinerante, tá? Dá uma lida aí, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional dos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. E os TRFs poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Competências dos TRF. Despenca isso aqui, tá? Artigo 108, coloquem aí, competências dos TRFs.
o que cabe ao TRF julgar. Então, no inciso 1, ele vai julgar originariamente, são ações que vão iniciar no próprio TRF. De juízes federais, né, da área de jurisdição, incluída a Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. E os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, se um desses juízes aqui, né, praticar algum crime comum ou de responsabilidade, eles têm foro privilegiado, eles vão ser julgados no TRF. Vai julgar o TRF as revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados, de julgados seus e dos juízes federais da região, mandado de segurança, habeas data contra ato do próprio tribunal ou contra juiz federal, habeas corpus contra a autoridade coatora for um juiz federal e os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Vai julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal na área de jurisdição. Vem aqui comigo, Wallace. Você viu comigo que o STJ ele é dividido em TRF e ele é dividido e abaixo tem os juízes federais. E aí, abaixo do STJ, temos os tribunais de justiça, que vamos ter os juízes estaduais. Muito bem. No município, onde não há justiça federal, então, eu moro no município aqui de Anamã, aqui no estado do Amazonas. Lá em Anamã não tem justiça federal, não tem uma seção judiciária federal. Nesse caso, quem vai ser o juiz federal, quem vai ter as competências de juiz federal, vai ser o juiz estadual. Então, lá em Anamã, o juiz estadual, ele vai ter tanto competência federal, como ele vai ter competência estadual. Agora, se você levou uma decisão de um juiz estadual, mas ele estava como juiz federal, você vai recorrer para o TRF. Então vamos lá. Tem um juiz estadual. Por que um juiz estadual, Fábio, vai julgar uma causa federal? Porque naquele município não tem justiça federal instalada. Nesse caso, o recurso desse juiz estadual como juiz federal vai para o TRF. Agora, se o juiz estadual dá uma decisão na competência dele estadual, o recurso vai para o TJ. Então o TRF, ele julga recursos de juízes estaduais também. Quando? Quando o juiz estadual ele está na atuação de um juiz federal. E é isso que está falando aqui. Ó. O TRF vai julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais, tá beleza? E pelos juízes, o quê? Estaduais, no exercício da competência federal. Deu para entender isso aí, todo mundo? Balança a cabeça, você entendeu? Balança a cabeça. Eu sinto, gente, sério, Wallace, eu sinto o aluno, ele está fazendo assim agora. Né? Opa, ó, eu estou sentindo, tem um aluno que fez bem assim. Né? Assiste de novo a aula, volta, assiste de novo que você vai entender. Tá bom? Você bem olhou o WhatsApp. Nesse momento que eu estava explicando isso aqui, você estava no WhatsApp, você estava no Instagram curtindo foto, você estava no Facebook, por isso que você não entendeu. Porra. Beleza, gente? Vamos continuar? Meu Deus, Fábio. Joga essa tela toda aí, Wallace. O que é isso? O que é isso, Fábio? Sabe o que é isso, galera? No 108, nós vimos as competências dos TRFs. O que compete a um TRF julgar. No 109, você vai ter as competências dos juízes federais. O que compete a um juiz federal julgar. E aí, meu amigo, infelizmente não tem como eu colocar isso aqui na cabeça de vocês. É decoreba, tá? Infelizmente, isso aqui é decoreba, tá bom? Dá uma lida nisso aqui. Tome muito cuidado com pegadinhas, tá, gente? Ó, direitos dos indígenas, isso aqui sempre cai. Crimes a bordo de navios, aeronaves, tá bom? Dá uma lida nisso aqui,
e com certeza vai estar na tua prova, tá? Vai estar na tua prova. Pode colocar a telinha aqui. Eu posso dizer para vocês, galera, que, Fábio, comenta isso aqui, gente. Não tem necessidade de eu passar por essas competências, porque não vai adiantar nada, você não vai reter o conteúdo. O que você vai reter o conteúdo dessas competências é, né, o teu esforço, a tua dedicação. É você, né, botar para copiar, botar para ler, né, é botar para estudar mesmo. É a famosa bunda na cadeira. Se a tua bunda está assim quadrada, é porque tu está estudando, tu está se esforçando, tua bunda está doendo de tanto estar sentado. Né? Se a tua bunda está redondinha assim, então quer dizer que tu não está estudando direito não. Tá bom? Eu fico olhando para a bunda dos alunos, né? Alunas também, né, Wallace, para ver se é estudante ou não. Mas eu estou te dizendo, é a bunda na cadeira, sem negócio de celular, sem distração. Bota para ler isso aqui, bota para estudar, que é o que mais interessa. Tá bom? Muito bem. Vem comigo aqui. Parágrafo 1º. Vai ser competência dos juízes federais, mas olha só o parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão afloradas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então vamos lá. A União, que é o governo federal, quer processar Wallace. A União quer processar Wallace, né? Quer processar Wallace. O Wallace mora no Amazonas. Então, onde que a União vai entrar com a ação? Vai entrar onde o Wallace mora, na seção judiciária do Amazonas. Tá? Cuidado com isso. Tem várias questões dizendo que quando a União vai processar alguém, ela vai entrar com a ação em Brasília, sempre em Brasília. E vocês acabam caindo nessa pegadinha. Tá bom? Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser afloradas na seção judiciária em que for domiciliado o autor. Agora é o diferente. O Wallace, que mora onde? No Amazonas, vai processar a União. Onde é que vai ser que o Wallace vai entrar? Também no Amazonas. É onde mora o autor. Naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde está situada a coisa ou ainda o Distrito Federal. Nesse caso, o Wallace ele pode entrar no Amazonas, ou ele pode entrar com a ação em Brasília. Mesmo ele morando aqui no Amazonas, mas se ele quer processar a União lá em Brasília, não tem vedação alguma. 3. Serão processados julgados na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja a sede da vara do juízo federal. Ou seja, onde não tem justiça federal, você vai entrar com uma ação na justiça estadual, por exemplo, contra o INSS. Então, você mora no município lá de Anamã. Lá em Anamã não tem justiça federal. Então, você vai entrar, quer processar o INSS, você processa o INSS onde você mora, no foro do teu domicílio. Sempre que a comarca não seja a sede de vara ou de juízo federal, e se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas na Justiça Estadual. Tá bom? Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o TRF. Lembra aquilo que eu falei? Se um juiz estadual, ele está na atuação de juiz federal, ele está como juiz federal, porque naquele município não tem justiça federal, o recurso dessa decisão desse juiz vai para o TRF. Tá? Isso que está falando aqui o parágrafo 4º. Caramba! Coloca a tela toda aqui. Gente, parágrafo 5º do artigo 109. Putz grila. Parágrafo 5º do artigo 109. Despenca em provas. Tá? Eu quero que você tenha atenção total agora para o parágrafo 5º, artigo 109. Nós vamos falar de um assunto muito interessante. Joga a tela aqui toda, Wallace, joga a tela toda. O parágrafo 5º do artigo 109,
ele fala do chamado incidente de deslocamento de competência. Fábio, o que é isso? Sabe o que é isso? É quando um processo ele é de competência da Justiça Estadual, mas por ele envolver violação de direitos humanos, ele vai ser encaminhado para a Justiça, o quê? Federal. Vão tirar ele da mão da Justiça Estadual, do Estado, e ele vai para a Justiça Federal. Fábio, é possível acontecer essa mudança de justiça? É. E aí a gente vai ver. Primeiro, fundamento. Qual o fundamento que pode acontecer isso? Grave violação de direitos humanos. Quando houver grave violação de direitos humanos, o pedido, quem é que vai pedir, quem é que vai suscitar? Vai ser o Procurador-Geral da República. Ele vai pedir, tá? Ele vai pedir com uma finalidade. Ele vai pedir esse deslocamento com uma finalidade. Assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Então, a finalidade é assegurar que tratados de direitos humanos sejam cumpridos no Brasil. Direitos humanos sejam cumpridos no Brasil. Tá? Fábio, e esse pedido, ele vai para quem? Quem é que tem competência, caramba? Quem é que tem competência, Fábio, para julgar esse pedido de deslocamento de processo? Aqui, galera, todo mundo marca na prova Supremo Tribunal Federal, mas é o STJ. E esse pode vir até ali. Esse deslocamento ele pode acontecer, anotem aí, ele pode acontecer em qualquer fase do processo ou inquérito. Qualquer fase do inquérito ou processo. Gente, isso aqui despenca, é para arrebentar. Primeiro que o teu concorrente ele não sabe nem muitas das vezes que isso aqui existe. Segundo que ele vai confundir que quem vai julgar essa mudança da Justiça Estadual, de um processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ele vai dizer que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal que faz isso. Você está estando comigo, você é foda em direito constitucional. Tá? Você não vai marcar STF, você vai marcar STJ, Superior Tribunal de Justiça. Beleza. Fábio, tem algum caso que isso já aconteceu? Vem a tela toda aqui comigo, Wallace. Vem aqui a tela toda. Tem algum caso que isso aqui já aconteceu? Tem. Deixa eu ver se eu não está aberto aqui fechou a minha tela. Tem um caso que isso aconteceu. Eu não sei se vocês lembram de um homicídio que teve no Pará, né? Um homicídio que teve no Pará, onde uma missionária, ela foi morta, né, pelos fazendeiros lá no Pará. Coloca aí o Wallace, né? É a missionária Dorothy Stang, tá? A missionária Dorothy Stang. Ela foi assassinada, né, por fazendeiros lá. Ela era uma grande, né, lutadora, né, guerreira dessa causa aí de luta contra esses grandes fazendeiros, né? E ela foi morta por esses fazendeiros. Matar alguém, gente, um homicídio, a competência da justiça, né, da justiça estadual. Né? Se eu mato o Wallace aqui, quem vai julgar é um juiz estadual. O Wallace não é nenhuma autoridade, não é nada, então justiça estadual. Mas esse crime aqui, por envolver tratado de direitos humanos, né, porque envolvia perseguição, né, contra grupos minoritários, nesse caso houve o deslocamento de competência para a Justiça Federal, esse caso aqui da Dorothy Stang. Tá bom? Meus amigos e minhas amigas, terminamos aqui então toda essa parte de TRF e juízes federais. Espero que vocês tenham, né, tido um pouco mais de noção do que vocês vão precisar fazer dentro desse assunto, tá bom?
Próximo tópico, próximo bloco, a gente vai entrar na Justiça do Trabalho, tá bom? E vamos ver aqui tudo sobre a Justiça do Trabalho. Vejo você daqui a pouquinho. Tchau!